Muito bem, bem-vindas ao podcast da Fique Bem. Bom dia, Nutri, Nutri Camila, Nutri Mariane, Nutri Tainara e eu, Aline Figueiredo, a host do podcast Fique Bem. E hoje aqui o assunto a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre suplemento alimentar. Bom, eu tenho várias perguntas, Nutris, e vocês vão ter que me ajudar, não só a mim, mas quem estiver nos assistindo aqui. E a gente vai fazer aqui uma breve apresentação, né? A Camila Aleme, nutricionista pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduanda em nutrição clínica ambulatorial, nutrição comportamental. Isso muito me interessa. Interessa também para vocês, gente? Amplo conhecimento em emagrecimento e reeducação alimentar. Seja bem-vinda, Nutri. Obrigada. Muita alegria a gente tê-la aqui com a gente. Mariane Delfino, pós-graduanda em nutrição clínica ambulatorial, especialização em suplementação nutricional, especialização em saúde da mulher. Isso muito me interessa, gente. Muito me interessa. Obrigada. Eu tenho certeza que para vocês também, né? Nutri Tainara Rossi Gavioli. Eu tô pronunciando certo o nome de vocês? É que eu sou tão íntima delas, aí eu chamo de Cá, de Mari, de Tainá. E é Tainara, né, gente? É Camila e Mariane. Isso. A Tainara Rossi Gavioli é especialista em imunonutrição. Para mim isso é novidade, viu, Nutri? Pós-graduada em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição esportiva, pós-graduada em fitoterapia e suplementação, pós-graduada em acupuntura. Tudo isso a gente precisa, né? Sim, eu acho que nós, como seres humanos, a gente é uma máquina bem complexa, né? Inclusive, esses dias eu compartilhei como se fosse um raio-x do corpo humano, né? Então, às vezes, a gente só está olhando para fora. Sim. Né? E o ser humano, na verdade, é por dentro, né? Que nem um carro, né? A gente vê a beleza externa, mas a gente desconhece o interno, né? E vocês estão aqui para tirar as nossas dúvidas. Não, e o autocuidado é tão importante que a gente sempre esquece, né? De se cuidar por dentro e só quer se cuidar por fora, ficar bonito por fora, e a gente sempre esquece o interior. Inclusive eu vou trazer alguns pontos aqui, porque tudo começou com uma dor minha, Fique Bem, inclusive, né? Sim. Ela nasceu de uma dor minha, só que depois a gente vai falar mais sobre isso, né? O mais importante aqui é a gente realmente esclarecer, porque existem muitos mitos, né? Muitos. Sobre suplemento, o quão importante ele é na nossa vida e, assim... E também tem muita coisa que a gente... É que nem outro dia eu vi uma pessoa tomando um suplemento sem orientação, sem nada. Né? Então, a pessoa estava se automedicando. Sim. Embora suplemento não seja um medicamento, né? É uma forma mais alternativa, né? Então, a gente vai discutir sobre isso. Então, a nossa primeira pergunta aqui, eu vou trazer a pergunta... E aí eu gostaria que cada um trouxesse a visão, porque aí é uma forma da gente ampliar a nossa visão, porque cada uma tem uma percepção diferente, né? Porque o nosso mundo interno é diferente, né? Ninguém pensa igual. E graças a Deus, imagine se todo mundo pensasse igual, né? Que ia ser sem graça. Essa diversidade de pensamento é o que faz a gente ser, né? Ter esse mundo maravilhoso que a gente vive. A pergunta primeira é verdade que a dose de suplementos precisa ser aumentada constantemente para obter o mesmo efeito? Quem começa a responder essa Todo mundo. Todo mundo começa. Então, depende. Depende. Exatamente, porque para você pode fazer bem uma dose e para outra pessoa pode ser que não faça bem essa dose. E depende do tratamento também, consecutivamente. Às vezes a gente precisa aumentar, às vezes a gente precisa retirar aquele suplemento ou até mesmo diminuir a dose. Então, tudo depende. Depende. Muito boa, Mari. E você? Depende. Então, como a Mari falou, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente precisa saber muito bem quais são as necessidades nutricionais dessa pessoa. Às vezes, ela está com deficiência de vitamina D, então a gente entra com uma suplementação. Às vezes, ela precisa de uma quantidade maior de dose por conta da deficiência.
Então, varia muito, depende também de cada suplemento, qual que é a gramagem, enfim, da vitamina, do mineral que tem nesse suplemento. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso, em todas essas questões. São muitas, muitas questões. Muita, né? É. E você, Nutri Tainara? O clássico depende da situação. Depende da situação. Depende da situação. Tem gente que vai se dar bem com uma dose, ela vai precisar ser aumentada porque essa dose inicial não está fazendo efeito, a gente precisa tentar aumentar essa dose para ver se esse efeito vai ser maior. Então, depende do caso. Assim como alguém pode estar tomando um suplemento de proteína muito elevado que a gente precisa reduzir, porque o corpo não vai absorver tudo aquilo. E acaba que a pessoa vai acabar desperdiçando o dinheiro dela, que o corpo não absorve, manda embora através da urina e a pessoa está só gastando dinheiro. Muito interessante. E como que a gente descobre se tá com excesso ou com carência? Por exames, né? Exames laboratoriais, isso. Esses são os mais indicados. Os mais indicados. Os parâmetros que a gente utiliza são os exames bioquímicos e até o recordatório também. Recordatório, o teste clínico que a gente faz na hora, no atendimento. Gente, pra mim é a primeira vez. Recordatório? O que você comeu na última semana, o que você comeu nas 24 horas. Então, a gente vai conversando e analisando esse contexto. Principalmente em atendimentos, assim, a gente sempre faz para saber como que é o hábito do paciente, o que ele costuma comer durante o dia. Aí a gente tem mais ou menos uma noção. Nossa, que legal. Eu sou bem leiga, tá? Eu tô fazendo perguntas, me colocando num lugar de uma pessoa leiga, assim, que não entende nada, tá? O exame de bioimpedância também tem essa variação esse eu geral. conheço, esse eu já ouvi falar. Ele tem também. Legal, gostei. Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aqui também. Inclusive, tem aqui um comentário. Bom dia. Bom dia, gente. Quem tiver alguma pergunta aqui, pode colocar para as nossas Nutris responderem também, tá? Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Mito ou verdade? Tcharam! Os suplementos funcionam instantaneamente após a ingestão? Pode ser coletivo? Mito, com certeza Mito. Exatamente. Mito, porque de cada suplemento, às vezes demora de 1 mês, 2 meses, 15 dias. Aí depende do suplemento e da carência que o seu corpo está necessitando. O organismo? Geralmente, assim, suplementos que a base é de vitaminas e minerais, demora mais tempo para fazer efeito no corpo. Então, a gente precisa ter essa constância e tomar ele todos os dias certinho para a gente ver um resultado melhor no final. Estimulantes, energéticos, eles têm um efeito mais imediato. Então, assim, questão de minutos a horas, eles já fazem um efeito que você percebe, assim. Mas esse de vitaminas e minerais, ele demora mais mesmo. Às vezes meses, você fica meses tomando para começar a ver um efeito. Por isso que é sempre bom tomar certinho, né? Não pular nenhum dia. Boa. Como, por exemplo, pensando em pessoas saudáveis, a creatina ela vai demorar umas 3 semanas para ter efeito. Assim como a cúrcuma, assim como o triptofano. Então, por isso, a necessidade de um tratamento mais estendido. Consecutivo. Porque não adianta. Igual vitaminas que o pessoal toma para cabelo, que acha que em uma semana vai fazer o cabelo já vai crescer. As famosas gominhas. Inclusive, eu tomo, porque meu cabelo tava caindo muito. Mas demora. Demora. Assim, eu consegui começar a ver, assim, um efeito depois de 1 mês. Você começa a perceber umas coisas, né, mudando, assim, mais... meu cabelo tá mais forte, não tá mais quebrando tanto. Mais brilhoso. Mas pra você ver um efeito, assim, bom... Tem organismo que age mais rápido ou não? Então, depende também, né? De pessoa para pessoa. Se a pessoa tá com uma carência, o corpo tá precisando, que ele vê que ele tá tendo aquela substância que ele precisa, ele vai começar a absorver mais rápido. Mas também, se for aquele que já tá com um ok, vai absorvendo no tempo normal. Legal. Inclusive, eu acho que é de conhecimento de todas, né? Eu entrei na menopausa precoce aos 37 anos de idade. Nossa, e eu sofri muito. Eu achei que eu nunca ia passar por isso. Eu via muitas mulheres, né, falando dos fogachos. E eu falava assim, nossa, deve ser frescurite. Porque eu nunca senti cólica menstrual, nunca.
Então, Sorte na é minha sua. cabeça... Sorte é sua. Eu nunca senti, juro. E eu via amigas sentindo, eu falava, nossa, gente, é muita frescura. Nossa, Muita a minha... frescura. É. Meu Deus, eu até desmaio. Quando eu tenho cólica, às vezes, eu fico bem mal. Então, A agora minha é eu bem forte. entendo, porque eu sofri muito com fogachos na pré-menopausa. Inclusive, isso acabou colaborando para osteoporose. Então, com a menopausa veio também a osteoporose com 37 anos. Inclusive, até o meu endócrino, ele falou assim, nossa, eu não tô acreditando, você só tem isso de idade, já tá com osteoporose. E eu comecei a fazer a suplementação, porque eu sentia muito calorão. Nossa, gente, e aí começou a atrapalhar a minha qualidade de sono. Eu comecei a sofrer com insônia, porque eu acordava, e olha que eu sou assim, eu sou boa de cama, gente. Eu deito e durmo, igual um anjinho, um nenezinho, né? E por conta da menopausa, eu comecei a sentir muito calorão, acordava de madrugada, e era até engraçado. Hoje não, hoje já, por conta da reposição, eu faço assim, uma reposição hormonal, só que à base de suplementação. Que bom. Né? E aí, agora, a questão da osteoporose, não, eu faço a parte da suplementação, mas eu uso também, eu acabo tomando um medicamento uma vez por mês. Porque, como se agravou, porque assim, eu fico medindo, né? Ano a ano, eu vou fazendo para ver o estado nível. E essa questão, assim, do suplemento no organismo, então, do cabelo, por exemplo. Então, ele demora, às vezes, 1 mês, às vezes você pode ver em 3 meses o resultado. Depende também. Chá verde, que é uma base de termogênico, né? Chá verde Isso. Ele age mais rápido no organismo da gente? Então. Ou depende também? Depende. Por exemplo, na hora, você pode sentir aquela vontade de fazer as coisas, aquele ânimo, mas também tem os efeitos que ele pode ir causando ao longo do tempo que você vai consumindo ele. Porque tem gente que consome todos os dias, tem gente que não consome todos os dias. Aí vai... Depende também. Depende também. Legal. Na nutrição é muito depende. Né? É tá certo, muito. também. Eu concordo, né? A gente vai individualizado. falar Avaliar. bastante depende. Depende. Então, se acostumem Com os dependes. depende. Então, a gente vai avançar para a terceira pergunta. Mito ou verdade? Cadê o tambor, gente? Terceira pergunta aqui. Mito ou verdade? Suplementação pode substituir completamente uma dieta equilibrada? Não. Olha a carinha das nutris. Mito. De forma nenhuma. Né? De jeito, nunca. Gente, e aqueles shakes? Eu não vou citar o nome. Eu não vou citar o nome, mas fala que substitui uma refeição. Não. Nunca. Nada substitui o arroz e o feijão. Não. Nada. Os Nada. Exatamente. Exatamente. Já vindo da origem, o suplemento é sinônimo de complemento. Exatamente. Ele vai complementar uma alimentação, ele vai complementar o exercício, nunca substituído. Nunca substitui. E se você precisar também, porque às vezes você não precisa, às vezes a sua alimentação já está sendo suficiente para o seu corpo. Aí já está sendo, igual a Tainá falou, você vai excretar tudo aquilo que você está suplementando. Muita gente acha, principalmente em academia, né? Quando começa a academia, eu preciso tomar whey protein, eu preciso tomar creatina, eu preciso começar, enfim, BCA, vários suplementos que existem nesse mundo, né, fitness. Mas não, se você tiver deficiência de proteína, você pode entrar com whey protein, não tem problema. Ou então, até para atingir sua meta diária de proteína também, ele é um excelente suplemento. Porque suplemento é fácil, né? A gente consegue, assim... É prático. Exatamente. Então, para esses casos, ele é bom. Mas substituir uma alimentação equilibrada, uma dieta rica em nutrientes, nunca na vida vai substituir. Exatamente. Não tem como, porque a gente consegue a maior quantidade de nutrientes pela refeição. Exatamente. Não tem como. Então, substituir não dá. Esses shakes aí são bem É uma famosos, piada. né? E só valor. Caríssimos. São bem famosos. Né? E Nossa, caros. eu gostei do que a Nutri Tainara falou. Repete, Nutri. Porque eu sou Do complemento. Eu sou um pouco burra. Isso. O
suplemento, ele é sinônimo de complemento. Então, ele vai Isso. sempre agregar na alimentação e não remover. Ninguém vai deixar de comer uma maçã para tomar um polivitamínico. Exatamente. Então, isso é importante frisar também. Boa. Complemento. O suplemento é um Exatamente. complemento. Isso mesmo. Boa. Boa. Vamos avançar aqui. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Crianças e adolescentes não podem tomar suplementos alimentares? Depende, novamente. Depende. Depende dos estudos, porque tem suplementos que servem para crianças e adolescentes. Outros já não servem só para adultos, como também para gestante. Tem suplemento que não é contraindicado para gestante nem para lactante. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não ir suplementando, comprando na farmácia, falando que vai tomar e vai dar para o seu filho. Porque, às vezes, pode trazer outros malefícios. Suplemento, ele vai muito de faixa etária, né? Como a Mari falou, para cada pessoa tem um tipo. E, principalmente as crianças e os adolescentes, eles estão em fase de crescimento. Então, às vezes, uma dose excessiva desse suplemento pode prejudicar o crescimento da criança, do adolescente. Então, tem que ser bem cauteloso. Se criança for tomar, ou adolescente, até 18 anos, assim, tem que ser bem cauteloso, tem que tomar com cuidado, não pode tomar a quantidade que acha que tem que tomar, porque pode prejudicar, sim, nesse crescimento deles. Então, tem que ficar bem atento nesses detalhes. Mesmo sendo suplemento fitoterápico, a maior parte dos estudos não indicam para crianças. Não indicam, sim. Na criança, nem gestantes e lactantes. É mais difícil. Geralmente, os estudos já apresentam mais para adultos a partir dos 18 anos. Exatamente. Bom, eu ia entrar com uma pergunta aqui polêmica. Pode falar? Mas eu acho que não entra na esfera. É que eu vejo muitos adolescentes, jovens, tomando ansiolíticos, tomando antidepressivos. Tem crescido muito os números Sim. de medicações cedo. E aí eu tenho pessoas muito próximas Que tomam. e tomam dose assim altas e eu vejo elas assim como que é letárgica, sei lá, meio grogue, sabe? É que o pessoal não tem muita noção do quão prejudicial isso vai ser para a saúde. Pode ser que não seja agora, mas mais para frente ele vai ver uma diferença. Sim. Então, tem tantos suplementos naturais assim que servem também, né, como antidepressivos, enfim, para ansiedade, que acalmam. E investir neles é bem melhor do que investir nesses suplementos mais fortes, né? Eu comecei muito cedo também, porque eu descobri a síndrome do pânico com 16 anos. Então, eu comecei a tomar um ansiolítico, porque eu era muito ansiosa, porque eu tenho a famosa TAG, que eles falam, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E eu falo assim, que o medicamento, querendo ou não, ele tem os seus efeitos colaterais, mas eles também ajudam. Mas se você fazer um tratamento contínuo e também começar a fazer o desmame que eles fazem no tempo certo, tudo vai se encaixando. Sim. Também não vai extrapolar na dose, porque tem muita gente que a gente vê hoje, pacientes que chegam falando que estão tomando medicamento maior do que a dose que o corpo permite. Então, tem Porque que acho que tomar vai cuidado. perdendo o efeito no organismo. Sim. E a pessoa não começa a sentir mais. Aí vai tomando e ela mais, vai né? se automedicando. Eu vou tomar uma dosezinha a mais E o pior aqui é pra... que só acha que tá perdendo efeito, né? Porque às vezes nem tá perdendo efeito, mas aí você já se acostumou, seu organismo já se acostumou. Então não é o mesmo efeito da primeira vez que você tomou. Então acho que não tá mais fazendo aquele efeito e aumenta a dose assim absurdamente. A gente tem que avaliar muito que às vezes as pessoas esquecem do básico. Então, É. às vezes, a pessoa não come bem, a pessoa não dorme bem, a pessoa não faz um exercício. Então, ela já não tem essa sequência para poder apresentar esse efeito que já diminui a ansiedade, Sim. que já diminui o Sim. estresse. Que E dá ela vai mais no médico, ânimo. a primeira coisa que ela faz é entrar no medicamento. Então, se ela já fez tudo isso, ela tentou um fitoterápico e ainda assim ela está tendo prejuízos na vida, está atrapalhando a qualidade de vida, a qualidade do sono, concentração, aí sim é necessário o remédio. A gente não está falando que a gente é contra as medicações. Não. Só para deixar claro, né? Contra as medicações. Mas depende caso a caso. Exatamente. Então, a pessoa já tentou de tudo e ela não apresentou uma melhora, então realmente é hora de entrar na medicação. Mas a gente não pode esquecer de todo o básico.
todo o passo a passo antes de entrar na medicação. Porque se a gente levar em consideração, é muito mais fácil a gente ir lá tomar um remédio do que preparar uma refeição toda. Exato. E também fazer atividade física, né? Sim, mas é que o pessoal vai muito E pelo às mais vezes, fácil, né? então, e às vezes uma atividade física Já melhora ajuda. muita Isso. coisa na nossa Muito. vida, né? Aham. Inclusive dores no corpo. Muito. Eu mesmo já fiquei muito tempo sem praticar atividade física e eu sentia muita dor no corpo com pouca idade. Geralmente crianças e adolescentes, mais adolescentes, né? Nessa fase não come muito bem. Não come legumes, não come verduras, enfim, arroz, feijão, que é o básico, né? Então, eles ficam desanimados porque já tá com falta de vitamina no corpo deles. Provavelmente a falta de vitamina é muito grande. Que não se alimentam. E eles não fazem atividade física. É muito difícil a gente ver os adolescentes de hoje, assim, se exercitando, indo fazer uma caminhada, entrar na academia, o que seja. Jogar vôlei, fazer um esporte que gosta. Então, todo esse contexto ajuda no desânimo. Então, você se sente mais... eu não quero levantar da cama, não quero fazer nada, tô cansada. E às vezes é só isso, é só falta de vitamina e exercício físico. Eles começam. Água, principalmente. Principalmente Gente, vamos beber uma água. água. Eu já tô aqui quase. Por isso que os índices de obesidade hoje cresceram muito, né? Índice de obesidade em crianças, sem prática de exercício físico, comendo muito industrializado. Às vezes vem desde a infância, desde bebê, a mãe já oferta refrigerante dentro da mamadeira, é o que a gente mais vê. Sim. É que hoje a gente vive numa abundância muito grande, né? E muita facilidade. Vamos pensar nos nossos pais, nos nossos avós. Sim. Imagine assim, vamos colocar 50 anos atrás. Como que era essa questão da facilidade? Não, colocava alimentar fubá na mamadeira. Maisena. Fubá, maisena, pra, né, deixar... E há 80 anos atrás? Mas é assustador mesmo ver essas coisas, né? Depois a Eu gente acho vai que pra fazer um gente, podcast assim, específico de alimentação, Nossa, sim. hábitos alimentares também, tão que eu acho importante, muito importante. E outra coisa, eu acredito muito que o nosso paladar, ele é treinável. Sim, totalmente. muito. Desde a barriga da mãe. Quem já não viu esse estudo que falam? As mães que consumiram muito mais legumes de cores escuras, mais frutas... Frutas ricas em... que são mais ácidas, ricas em vitamina C, a criança fica mais palatável a ter uma vontade maior de comer legumes e frutas. Tem estudos que comprovam isso. Então, desde a gestação. Desde a gestação. Então, a própria mãe, ela vai treinando o paladar da criança. Vai meio que programando o paladar da criança na barriga. Sim, exatamente. Olha, gente, nossa, esse é um tema que dá pra gente... E se você for pensar assim, tem muitas mães que têm dificuldade com a introdução alimentar. A gente tá saindo um pouco aí, né? Mas é tão importante mas falar eu disso. Acho que isso é válido. Tem mães que têm dificuldade com a introdução alimentar, mas a introdução alimentar não é uma coisa difícil se você souber fazer uma boa introdução alimentar no seu filho. Então, assim, eu pelo menos vejo muitas mães que elas desistem da introdução alimentar. Ela começa a fazer a introdução, faz certinho, e depois de um tempo já tá dando coisa que a criança não teria que comer naquele momento. No McDonald's. Da batata frita. Nem que seja, não precisa nem ser um McDonald's específico. Mas só a batata frita em si já é uma coisa que você poderia evitar e dar outra coisa no lugar pro seu filho. Então, vai meio que desistindo. Então, a criança não vai mais querendo. Ou então, eu também percebo... o meu filho, ele só gosta de papinha doce. Então, só dá papinha doce pro filho. Não experimenta uma diferente. Ou então, ele só gosta de suco de laranja. Eu vejo crianças que não tomam água, nenhuma água, assim. Crianças pequenininhas, não tomam água, tomam só suco ou alguma coisa do tipo. Mas a água a mãe esquece de introduzir no filho, que tem muito disso. Ou chá doce. Ou chá doce. Fala que o chá com açúcar vai eliminar a cólica. E quando a gente adoça o chá, a gente perde todas as propriedades dele. Todas. Ele vira uma água doce. Exatamente. Além de fermentar mais a cólica. Gente do céu, é um doce. tema que depois a gente pode explorar muito, né? Nutris. Podemos. Inclusive, e devemos, porque é muito importante. Vamos trazer um próximo podcast com vocês pra gente abordar
essa parte alimentar, mamães. Eu não sou mãe, eu sou mãe de pet. Eu sou mãe de pet e assim, o meu marido estraga a minha cachorra. Eu sou mais rígida assim. Ela só vai comer isso e pronto. Ela não tem que comer isso, mais isso. Você faz alimentação natural no cachorro? Então, eu faço brócolis, tem a raçãozinha dela, aí tem brócolis, aí tem legumes, eu coloco. Nossa, alimentação. O petisco dela, sabe o que é? Batata doce, gente. Existe Nutri pra Só cachorro, que a minha cachorrinha é viu? uma bolinha, é o maior que Sherry, mas ela é uma bolotinha. Só que meu marido, tudo que ele come, ele quer dar um pedacinho pra ela. Quer dar um pedaço. E você viu, quem estraga os filhos são os pais, inclusive de pets. Viu, né? Né? Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa pergunta. Próxima pergunta. Os suplementos demoram semanas e até meses para agir no organismo? Acho que a gente já fez essa pergunta, né? Então, depende de organismo. Depende, acho que também de suplemento. Depende, porque às vezes alguns suplementos, eles têm que ser tomados em jejum. Isso entra mais na outra questão. Mas depende muito de suplemento para suplemento. Então, quando é estimulante, ele é mais rápido, né? Vitaminas e minerais, energéticos, termogênicos, isso. Eles agem um pouco mais rápido no organismo. Exatamente. São momentâneos os sintomas e o que a pessoa sente. Momentâneos. Eu vou trazer um gancho do suplemento da Fic Serenity. Eu tenho casos de clientes que tomam o suplemento e na primeira semana já conseguem notar uma diferença. Sim. Por que isso acontece? Igual a gente fala, às vezes a pessoa tá com uma carência, por exemplo, do triptofano, tá? Uma ansiedade, aquela ansiedade que não consegue. E o triptofano, ele consegue trazer essa serenidade, ajuda nesse pico de ansiedade. Então, ela acaba sentindo aquele ameno da ansiedade, aquela tranquilidade. Então, por conta do triptofano. Sim. Que isso já existe nos alimentos. Sim. A gente pode consumir nos alimentos. Por exemplo, na banana. A banana é riquíssima em triptofano. Por isso que, às vezes, a gente a recomenda na ceia, por exemplo, comer uma fruta que tem essa substância que vai ajudar no sono. Porque o triptofano também, ele ajuda na produção de serotonina. Sensação de bem-estar. Depois a gente vai aprofundar, assim, nessas vitaminas e minerais. Inclusive, foi você, né, Nutri, que falou... Quem foi que falou? Acho que foi você. Numa conversa, o magnésio, ele tem muitas propriedades, né? Tem, inclusive, na concentração e toda essa saúde cognitiva. Além da questão de dor também. Então, pincelando rápido aqui, o caso do bruxismo. A pessoa aperta mais ainda por causa de ansiedade. Então, isso tensiona mais. Então, quando ela relaxa essa musculatura, já vai melhorar a dor também. E o triptofano ajuda muito nisso. Na verdade, o conjunto dos dois. E além da vitamina do complexo B. Porque alguém tem que abrir a portinha para esse triptofano ser absorvido. Ele não simplesmente chega lá e abre a porta da sua casa. Ele precisa que você abra a porta. Então, as vitaminas do complexo B ajudam nisso. Essas vitaminas seriam mais ou menos assim, mãe, pai e filho? Isso, são cofatores que ajudam. Cofatores? Exatamente. Muito bem. Legal. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Os suplementos não são eficazes? Mito total. Mito total? Mito total. Por exemplo, uma suplementação de cúrcuma. Ela ajuda muito em questão de alergia, complementando o tratamento de alergia. Então, ela é excelente, principalmente com as medicações. Então, ela vai ajudar nessa questão da coceira, a questão dos espirros, da inflamação, além da recuperação muscular. Ela também ajuda na recuperação muscular. Então, favorece bastante. Então, que não funciona é um mito. Exatamente. Igual a vitamina D. A vitamina D, ela ajuda a absorção do cálcio. Então, quando a gente faz uma suplementação de vitamina D... Para idoso é ótimo. Exatamente. Para a saúde óssea do idoso. É ótimo. Se você tá com deficiência E o de sol, cálcio, aonde que entra? O sol ajuda. Sol? O sol, porque através do sol a gente recebe vitamina D. Vitamina D, sim. Mas não é o suficiente. Não, aí a gente entra com a suplementação, porque o sol, ele ajuda a absorver, que a absorção acontece no intestino, no fígado, tudo ali certinho. Se a gente não tiver uma microbiota também adequada, a gente não consegue absorver só com o sol. Sim. Então, a gente tem que ter uma adequação ali do fígado, do intestino. E com a ajuda do sol. Eu adoro suplementos.
Então, Eu sou suspeita para falar. eu adoro suplementos. Então, esses que elas falaram, eles são muito bons, são muito eficazes. Ferro e ácido fólico para gestante também é maravilhoso, ajuda na saúde tanto da mãe quanto do bebê. Ômega 3 também ajuda muito na saúde da mãe e do bebê. Ômega o 3. Cálcio, cálcio e vitamina D para idosos. Quem tem... Eu tomo cálcio por conta da osteoporose. osteoporose. E lembrando que a suplementação para as mães, elas começam antes da gestação. Antes da gestação. Elas começam ali na parte da preparação da gravidez. A gente E já entra depois com a suplementação. da E aí, por isso que gestação, precisa toma. dessa suplementação. Exatamente. E depois ser um da gestação apoio, né? também. Para acontecer ali todo o processo. Muito interessante. Próxima pergunta, Nutris. Mito ou verdade? Tomar suplemento durante a refeição potencializa a ação deles? Sim ou não? Mito ou verdade? Depende. Por exemplo, Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela funciona. Ela é uma vitamina lipossolúvel. Ou seja, ela vai ser melhor absorvida com gorduras, como abacate, nozes, azeite. Então, você tomar um suplemento de vitamina D com uma alimentação que seja rica nessas gorduras saudáveis, que tenha abacate, que tenha azeite de oliva, vai ter uma melhor absorção. Então, esse é um suplemento legal para você tomar durante a refeição. Exatamente. Mas também tem suplementos que você precisa tomar em jejum. Então, depende também de suplemento Por para exemplo? suplemento. Suplemento que tem que tomar em jejum? Não sei, me por fugiu. exemplo, o ômega. O ômega, ele é melhor absorvido depois das principais refeições. A gente tem que fazer O esse probiótico é um exemplo Probiótico de ser consumido em jejum. Probiótico é em jejum. A gente tem que fazer esse adentro dos suplementos que eles têm que ser consumidos depois das principais refeições, porque senão eles não vão ser tão absorvidos como os outros que não precisam. Até pela questão gástrica também. Então, por exemplo, um picolinato de cromo, ele é mais indicado com as refeições, porque ele pode, dependendo da dosagem, ele pode dar uma distensão abdominal. Então, ele pode incomodar um pouco, então é indicado com as refeições. Por exemplo, a creatina, ela é melhor absorvida com carboidrato. Então, você tem que ajustar uma banana, uma aveia, uma vitamina, ter alguma fonte de carboidrato ajuda essa creatina a ser melhor absorvida. E a creatina, o melhor horário seria antes do treino? Porque assim, não adianta nada você não... Alguns estudos falam que não tem um horário específico para você tomar ela. O importante é que você tome todos os dias. A creatina, ela é de uso crônico. Então, ela é que nem um remédio. Você precisa tomar todos os dias, independente se você treinar ou não. Porque senão, a gente entra na questão de você estar só desperdiçando seu dinheiro. Porque ela não vai ter o efeito. Um dia sim, ela não um vai dia ter não. Ela não tem o efeito que você tem. Não Ou, por exemplo, a pessoa treina de segunda a sexta, sábado e domingo ela não toma. Aí ela já deu um pico. É diferente. Se um dia ou outro você esquece e a saturação tá alta, não vai interferir. Mas se você fica fazendo isso com frequência, ela prejudica também. Nossa. Eu tomo de pré-treino. De pré-treino? Eu Tem tomo diferença? antes. Tem. O pré-treino você toma antes de treinar. Pré-treino. E o O pós depois. Então tem dois tipos? Tem. O pós-treino, às vezes, a gente usa o whey, ou você também pode usar o whey como pré-treino. Aí vai a vontade de cada um. A creatina, tem gente que usa creatina pós-treino porque ela ajuda a regenerar o tecido muscular. O tecido, ajuda na recuperação muscular. Exatamente. Interessante. Dá pra gente depois também destrinchar Exatamente. essa questão, né? Alimentos também, né? Que pode ser consumidos antes do treino. Eu ouvi dizer da beterraba. A beterraba é maravilhosa. Eu amo beterraba. Antes Sabe o que do eu treino, fiz dá uma energia Sabe o que que, ó. eu fiz esses dias? Eu fiz... Nossa, eu adoro legumes, né? A minha mãe, ela treinou muito bem eu e meus irmãos para legumes. E eu fiz essa semana macarrão de abobrinha e eu fiz um molho de beterraba. Isso. Ai, que delícia. Beterraba pode ser usada com várias receitas. Gelatina, criança. Nossa, Bolo. é verdade, aquelas gominhas, Dá né? pra fazer até bolo Com de gelatina? beterraba. Incolor? Faz com a gelatina incolor. Fica legal. rosinha. Pra dar a cor, pra até dar o gostinho. Por ela ser docinha. Gostei. Depois a gente vai ter que fazer um podcast de Receita. receitas práticas, deliciosas. Próxima pergunta. Mito ou verdade? O uso de suplementos só se aplica a atletas e fisiculturistas? Mito. Completamente mito. Exatamente. Mas eu vejo essas pessoas bombadas assim, trincadas,
Elas fazem um uso bem forte de Elas suplementos. são bem regradas, né? Geralmente Alimentação, atividade física. quem é viciado, Meu assim, sonho em de academia, vida. é bem Meu sonho de regradinho. vida. Eu não sei se nessa vida eu vou conseguir. Mas eu admiro muito. Eu admiro muito essas pessoas, porque exige muita disciplina. Sim. Tem atletas... Abrir mão, assim, de muita coisa, né? Tem atletas que abrem mão, assim, da própria vida pessoal pra viver na academia, treinando, fazendo. Esse é o hobby deles. Esse é o que eles amam fazer. É o estilo de Amam. vida, né? É a escolha. Sim. Só não pode exagerar, né? Tanto nos suplementos, eu acho que tudo, né? Exagerado. tudo assim, exagerado até água. fica ruim. Bebe muita água de uma vez pra ver. Tudo exagerado é ruim. Mas quem é equilibrado, assim, regradinho, tá com uma vida Eu admiro ótima, a disciplina né? desse pessoal. A disciplina. Porque é uma disciplina muito mental, né? Muito. Mas Você tem que estar com muita força de vontade. Então. Pra Mas é mental, né? Porque seguir imagina assim, quando regradinho, você sim. olha pra um brigadeiro, a primeira conversa é na cabeça, né? Sim, começa Nossa, o que estímulo lá. delícia. Mas eles comem brigadeiro, viu? Eles De não banana deixam verde. De comer, não. De banana verde? De biomassa. Biomassa, mas, né? assim como todo suplemento, tem suplementos que já são específicos para aumento de performance. Eles vão ajudar no aumento de performance também. Então, eles são próprios. Como tem suplemento mais para idoso, indicado mais para idoso, como tem mais para adolescente, como tem mais similares do ansiolítico. Então, tem várias categorias dentro dos suplementos. Sim, são categorias bem diferentes, separadas. Então, tem suplemento para todo mundo. Como tem para inflamação, como tem para performance. Não é só pra Hoje isso, tem não. uma infinidade, né? Tem. Há 50 anos atrás tinha isso? Não. Não, eu acho que Vivemos tinha quase numa nenhuma opção. abundância, né? Exatamente. Mas também eram outras qualidades. É, A gente não tem eram outras tanto transgênico coisas. há 50 anos atrás, a gente não tem tanto industrializado, a gente não tem Verdade. tanto pesticida também da produção. Então tem Sim. todo um contexto que veio sendo modificado ao longo dos anos. É verdade, boa. Verdade. Antigamente eram pessoas mais saudáveis. Tanto Mais mentalmente, ativas. Mais tanto ativas. mentalmente como fisicamente. É verdade. E as pessoas, antigamente, né, 50, 60, 70 anos atrás, elas eram muito mais ativas, né? Sim. Não que hoje elas não sejam, mas hoje em dia a gente tem botão, né? Controle. Hoje é tudo fácil. Né? Hoje Escada, facilidade rolante, é- antes não tinha. Exatamente. A facilidade é... Um dado importante, a gente saiu da transição de desnutrição, que era há anos atrás, para sobrepeso e Pra obesidade. sobrepeso. Sim. Então, a gente não teve a transição no Brasil de ser o normal. A gente simplesmente pulou o normal e foi para sobrepeso e obesidade. De ser saudável. Então, mais de 60% da população brasileira estão com sobrepeso. E esse é um dado assustador. Exatamente. Mundialmente, né? Mundial. Só no Brasil. Só no Brasil. Só no É. Brasil. Nos Estados Unidos, então, Só no Brasil. o Brasil e os Estados Unidos entram como os países mais obesos. O pessoal tinha que conhecer a pirâmide alimentar certinha. Exatamente. E seguir a pirâmide alimentar. Se todo mundo seguisse a pirâmide alimentar certinha, Ou o guia alimentar. ou o guia alimentar, brasileiro, a gente ia ser... é a gente ia coisa ficar mais feliz. fácil Ia estar que todo existe, mundo... que tem. Você consegue baixar no celular, tem PDF que você consegue utilizar, ver o que é o básico. Ali tá o básico que você precisa seguir. Mas é que tem pessoas que não vão querer ler, não vão querer parar para ler tudo aquilo, para se informar, para saber o que é melhor ele comer, qual substituto que ele pode utilizar para um alimento específico. Então, acho que esse também entra é na um... Visual parte facilita. então. E outra coisa, entra também na questão do autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que, assim, nós estamos evoluindo a passos de tartaruga nessa Bem, parte, tartaruga. sabe? Porque é isso que a Nutri Tainara falou. Da desnutrição, pulamos para o Pro sobrepeso. sobrepeso. E esse vazio no meio, né? Então, acho que entra a questão do autoconhecimento também, né? Você se conhecer, você buscar instrução, ajuda, né? Ah, mas eu não gosto. Mas tem coisa que a gente não tem que gostar, a gente só tem que fazer.
Né? Eu não gosto de academia. É que nem eu, por exemplo, eu faço academia todos os dias. Mas faz uma caminhada. Se não gosta de academia, faz uma zumba. Faz uma zumba. Se você gosta de dançar, polichinelo, faz todo dia acorda 5 polichinelo, né? É fazer. Não tem só que academia. nem escovar os dentes, né? Sim. Você escova os dentes se você vira não... uma rotina, vira um hábito. Exato. Boa. Próxima pergunta, Nutris. Mito ou verdade? Suplementos são uma fonte rápida e fácil de nutrição? Eu acho que isso foi meio que respondido, né? Lá no início. É verdade, né? Não tem nem como falar que não é. Não mas é lógico rápido, que ele não é rápido, mas é uma fonte fácil. É uma fonte É a fácil. fonte mais fácil. Às Só vezes, não substitui a dieta, gente. Quando às vezes pelo a amor de pessoa Deus. tá em uma desnutrição, uma carência muito alta, aí às vezes é o local que a gente entra, é a nossa chave escapatória. Muito bem. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Suplementos para ansiedade podem ser usados em conjunto com medicações prescritivas? Então, esse é o depende, é o famoso depende também, porque a gente tem muita interação medicamentosa hoje em dia de suplementos. Às vezes o medicamento acaba tirando a função do suplemento, ou o suplemento acaba tirando a vez do medicamento. Então a gente tem que ficar muito de olho com isso, interação medicamentosa. De forma bem prática. A pessoa faz uso de ansiolítico, então ela toma a medicação. Só que o que ela faz? Para baixar a ansiedade. Só que ela suplementa uma cafeína. Exatamente. Então, eles vão competir. Se você está tentando baixar a ansiedade, você vai jogar os seus batimentos lá em cima, que já prejudica. Quem é ansioso já respira errado, já tem essa palpitação. Então, eles vão interagir. Então, você vai ficar numa gangorra. Uma luta, né? Você tá tomando a medicação para poder ali diminuir essa ansiedade, só que você tá jogando sua ansiedade lá em cima com o suplemento. Por isso que os termogênicos, eles não são indicados para as pessoas ansiosas que passam por tratamento de ansiedade. Não são indicados, porque eles vão aumentar seus batimentos cardíacos. Irritabilidade. Estresse. Por exemplo, uma pessoa que está no processo de emagrecimento e ela tem um metabolismo lento. Aí entra com essa... Com termogênico, sim. Mas e a pessoa ela é ansiosa? E aí, como que lida com... Para começar, o termogênico ele aumenta o gasto calórico em umas 80 calorias. Então, daí já não é tão benéfico. Para quem é ansioso, menos ainda. Exatamente. Então, uma alternativa é o Guaraná. O Guaraná ele não vai causar palpitação da cafeína. Então, ele é mais indicado para quem é ansioso. E os medicamentos prescritos para ansiedade, eles vão mexer muito com o sistema nervoso central. Então, é muito diferente uma coisa da outra. E os suplementos naturais, não, né? Eles são à base de vitamina. Então, ele vai ajudar vai fazer com que você fique mais calmo, sem ansiedade, vai tirar um pouquinho desses sintomas. Então, não é tão bom assim, dependendo do suplemento. Senão, vai interagir muito mesmo. Tem até com a alimentação. Tem alimentação que tem interação medicamentosa com os suplementos. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Por exemplo, tem medicamentos para... Como que é o nome mesmo? Ele faz interação com a proteína. Eu esqueci o nome da doença que ele faz interação. O nome do medicamento é o Prolopa. Ele faz interação medicamentosa junto com a proteína. Então, a pessoa tem que tomar 30 minutos antes de fazer as suas principais refeições. Para mal de Parkinson. Para mal de Parkinson. Quem tem mal de Parkinson já tem essa orientação. Então, a gente toma muito cuidado também. Interessante. Próxima pergunta. Todos os suplementos alimentares para a ansiedade são recomendados para todas as faixas etárias? Por exemplo, adolescentes. Eu vejo muitas crianças ansiosas. Adolescentes hiper ansiosos. E eu vejo também idosos ansiosos. Aumentou muito também. Aplica-se a todos ou Não, depende da faixa etária. O suplemento depende é muito individual. Então, é igual aquilo que a gente falou, é de pessoa para pessoa. Então, depende muito. É uma suplementação individualizada. Se a gente não pode tomar o suplemento que o amiguinho, a mãe ou o pai toma. Ele vai funcionar pra mim. Não vai. É uma individualidade muito grande. Boa. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Suplementos à base de vitaminas e minerais são tão eficazes quanto medicamentos prescritos para ansiedade?
Depende o grau. Depende o grau. Tem grau? Depende o grau. Tem Depende vários. o grau da ansiedade. assim. Exatamente. É o que eu dei o exemplo um tempinho atrás. A pessoa tem uma boa alimentação, ela dorme bem, ela faz exercício, ela já tentou um fitoterápico e mesmo assim ela tá tendo prejuízos na saúde dela. Então, ainda assim, é a necessidade de um medicamento. Mas primeiro, foi o que eu falei, a gente tem que começar pelo básico. Se a gente já fez tudo isso, então é necessário um medicamento. Mas de início, não tem necessidade de já entrar com medicamento. A gente tem que ver o nível que é. Às vezes a pessoa fica só assim, eu vou viajar, eu tô ansiosa. Isso é uma ansiedade normal. A gente vai sair de férias, a gente quer curtir, conhecer um lugar novo. Isso é uma ansiedade normal. É diferente, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada. Porque você tá ansioso, você fica, mas por que eu tô ansioso? Exatamente. Não tá acontecendo nada. Então, tem vários níveis. É a síndrome do pânico. E é o que eu tinha falado na outra pergunta sobre isso, que o antidepressivo, o ansiolítico, ele vai fazer efeito no sistema nervoso. O suplemento à base de vitaminas, não. Então, depende muito. Ele é mais leve, né, o suplemento à base de vitaminas. Então, para uma ansiedade muito pesada, ele não funcionaria. Os efeitos colaterais Crise também. de ansiedade, por exemplo. Isso, aí ele já não funcionaria. Aí a gente Ele tem não que é dar um suplemento que vai isentar de vez os seus sintomas de ansiedade. Ele vai te auxiliar a diminuir esses sintomas. Mas a medicação prescrita pelo médico é um suplemento, é uma medicação mais pesada. Então, ela age aí mais profundamente, ajudando a eliminar esses sintomas. Por isso Então, é bem diferente um do outro. Um atendimento multidisciplinar É sempre imprescindível. importante, Muito boa. Agora, vamos para a pergunta final. Estamos chegando ao fim aqui do podcast. Pergunta final para todas as nutricionistas. Qual a importância dos suplementos alimentares em nossa vida? Eles vão melhorar nosso bem-estar, vão ajudar a gente a ter mais disposição, vai ajudar, caso a gente tenha alguma carência nutricional, vai ajudar a repor essa carência. Tem mil e um benefícios, suplementos. Podemos falar que ele é o nosso melhor amigo, né? Porque ajuda em tudo completamente. Mas nada substitui uma alimentação. Nada Antes que as substitui. pessoas vão achar. Elas falaram que não substitui. Não substitui mesmo. Ele pode ser um bom ajudante, mas nada substitui. Ele vai ajudar bastante, principalmente a aumentar o efeito, você vê o efeito mais rápido. Mas substituir, não, nunca. E os suplementos, eles são necessários, como a gente está comentando. Eles são esses complementos, então eles vão melhorar vários aspectos, como as minhas colegas falaram também. Concentração, ansiedade, imunidade, tudo isso a gente consegue também. Porém, eu quero trazer um gancho aqui, que alguns suplementos a gente também utiliza porque a gente não consegue atingir essa dosagem através da Sim. alimentação. Sim. Então, por exemplo, um ômega 3. Na minha prática clínica, ele é imprescindível. Todo mundo deveria tomar o ômega 3. Porque ele melhora a concentração, ansiedade, ele vai melhorar essa questão de saúde cognitiva, saúde cardiovascular, a questão de disposição. Então, assim, se a gente for tentar consumir os alimentos através da alimentação, esse ômega 3, a gente precisaria de uma quantidade muito grande. E ninguém consegue comer, por exemplo, 1 quilo de salmão por dia. Exatamente. Então, a gente suplementa com o ômega 3. Então, ele ajuda bastante. Igual a vitamina D também. A vitamina D a gente não consegue consumir ela na alimentação. A gente tem que fazer sim a suplementação dela. É um dos principais que a gente também faz. E igual tomar o sol, ômega, hein, gente? Exatamente. Tomem sol, porque já ajuda muito. 15 minutos Já. do seu tempo ali que você tá mexendo no celular, vai mexer no celular no quintal. A gente acha que não ajuda, né? Porque, eu tô tomando um solzinho, mas ele é muito benéfico pra saúde. Muito E lembrando benéfico. que a vitamina D também, ela não é absorvida quando você está completamente, assim, com roupa de frio. Tira os bracinhos para fora, um short. Ela é melhor absorvida. A pele tem que estar exposta pra ser. De preferência de biquíni. De preferência pegando uma marquinha, Não ficando bronzeada. Bom, Nutri, chegamos aqui ao final do podcast da Fique Bem. Aonde que a gente consegue encontrá-las? Eu tô no Instagram, @Camila_Aleme. E lá eu posto várias receitinhas, dicas, informações muito bacanas. Eu também, vocês podem me encontrar no Instagram, que é _MarianeNutri. Vocês me encontram lá, posto vários vídeos falando, comentando sobre algumas polêmicas, receitinhas também. Legal, ótimo. O meu é Tainara _Rossi. Então, THY, para minha mãe descomplicar, então vamos especificar.
E aí eu também gosto bastante dessa parte da suplementação. E além da parte de suplementação, eu trabalho com a parte de terapia. Então, meu atendimento é integral, tanto terapia com a parte nutricional. Nutricional, maravilha. Nutris, eu quero agradecer a presença de vocês. E a gente vai ter que marcar um próximo podcast. Vamos marcar. Porque temos muito o que falar. Temos conversar. muitos assuntos importantes. Sim, alimentação, muitos. hábitos, Sim. níveis de ansiedade também. Então, fica aqui o meu convite para os próximos podcasts. Obrigada. Pelo convite Obrigada. desse. Estamos Exatamente. disponíveis para os Estamos Estamos assim. muito agradecidas. Foi maravilhoso. É bom, né, a gente conversar assim sobre assuntos tão importantes, porque às vezes não é todo mundo que tem um conhecimento do que um suplemento pode causar ou não. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho sobre Das as coisas, né? sim. Sobre essas dúvidas que muitas pessoas têm. E obrigada, foi maravilhoso. Agradeço Exatamente. muito. Experiência Agradecemos. incrível. E agora, gente, ficamos para o próximo podcast. Que vai Até ser mais. maravilhoso também, né? Sim, sim.